do enterro? A irmã dela veio de Minas hoje de manhã e disse que foi pro ML. Daí eu não tive mais notícia dela. Ela tá vendo como é que ia ficar o negócio do enterro da irmã, né? Entendi. E olha, a senhora me contou, né? Mas teve uma outra vizinha também dela que narrou que a Gabriela já tinha mostrado mensagens de ameaças de morte que o Heriton estava fazendo contra ela. Ou seja, é aquele clássico homem que não aceita o fim de um relacionamento. Com certeza. Ela falava pra mim que ele ficava avisando que ia matar ela. Aí eu digo, menina, vai pra Minas contar tua família. Aí ela, não, acho que ele não vai ter coragem de matar não, olha. Nem você acreditava que ele Não, tinha... eu acreditava, porque eu vejo os homens matando as mulheres direto. Eu acredito que eles matam tanto que eles quiserem. Você tá entendendo? Então, a nossa preocupação, já que ela morreu, não volta mais, mas que a justiça veja isso aí, pegue ele por causa dessa criança que tá com ele. Essa criança é autista, ele não tá bem mais ele. E para ele não fazer isso com mais ninguém também, a preocupação, né, de quem conhece a Gabriela é que ele faça algum mal também com o próprio filho. Exatamente. É por isso, olha, Viviane, que a Polícia Militar e a Polícia Civil está fazendo uma grande força-tarefa, né? A qualquer momento, o Heriton pode ser preso. Inclusive, né, nós pedimos que o delegado conversasse com a gente, só que ele não parou um minuto, porque eles estão em diligência, né? A procura do Heriton. Então, todo segundo faz diferença para a polícia. Então, eles preferiram não dar entrevista agora, justamente para todo esse tempo que eles têm, eles correrem atrás do Heriton e tentar localizá-lo, né? O homem que confessou para o próprio irmão que matou a ex-companheira e também tentar encontrar o Arthur, né? Inclusive teve isso, né? Logo depois que ele matou a Gabriela, ele ligou pro irmão e ele falou, não foi isso? Falou. Ele avisou pro irmão, a Gabriela tá morta, vai lá. E aí o irmão dele e a irmã dele vieram aqui. Aí a gente soube já pela boca dos cunhados dela. E é porque foi tudo muito rápido. Foi ontem pela manhã, mais ou menos ali entre 9h30, 10 horas o crime, né? Rapidamente, como ele avisou o irmão veio até aqui e ligou para a polícia militar. A polícia veio, arrombou a porta e foi aí que realmente constatou que ela estava lá trancada e morta dentro da casa. E o irmão correu mais rápido para ver se salvava a vida dela. Mas quando chegou a porta fechada, né? Aí não teve como abrir. Aí ligaram para a polícia e ficaram esperando que a polícia viesse para resolver. Segundo a nota da Polícia Militar, quando eles chegaram aqui, ela ainda estava com um pulso fraco, mas assim, já praticamente sem vida, e logo depois já confirmaram, né, a morte dela. Realmente ela não conseguiu resistir. A gente não sabe quantas facadas, né, ela foi morta com quantas facadas, mas a gente sabe que, mais uma vez, né, foi um crime aí brutal, a sangue frio, um homem tirar a vida, detalhe, né, na frente do filho, porque o Arthur estava aqui na casa. Estava na casa, é isso que a gente está com medo. Eu não vou afirmar, mas o que a gente pensa que ele pode ter matado é essa mãe na frente dessa criança. É porque a casa, ela é pequena, né? Então, como a casa é pequena, ele só não viu se ele tivesse ali em algum cômodo, escondido, alguma situação desse tipo. Mas como a casa ela é bastante pequena, vocês podem perceber, né? Ela é bem pequena mesmo. Então, a chance dele ter visto a mãe sendo morta pelo próprio pai é muito grande. É muito grande. Porque primeiro foi a briga. Então, através da briga, a criança já ficou curioso para ver, né? É isso que eu tô achando. Então, ele deve ter matado a mulher na frente do filho. Agora me diz uma coisa, a senhora, né, como mulher, né, quando vê esse tipo de situação, dói, não dói? Dói muito, como dói. Deus o livre. Esse negócio de estar matando a mulher tá dando certo, não. Ainda mais, meu Deus, o crime é tão terrível, porque mata as mulheres na frente dos filhos. Por isso que eu tô achando, que eu acho que ele deve ter matado na frente dessa criança. Não, inclusive eu tenho dados aqui, acho que é até importante reforçar, da Secretaria de Segurança Pública, que mostram o seguinte, que em 11% dos casos, as vítimas são mortas com arma branca, né, como aconteceu, mortas com faca. E em 89%, as vítimas são mortas dentro de casa, que foi justamente
isso que aconteceu geralmente é pelo companheiro ou ex-companheiro. E outro dado também, que 56% desses crimes, né, da motivação desses crimes é por ciúme ou posse, ou seja, esse crime está dentro da estatística, né? Foi dentro de casa, né, por algum conhecido, no caso o ex-companheiro, com uma arma branca e um motivo, né, ciúmes, posse, porque não aceitava ali o fim do relacionamento. A Gabriela, ela dizia, né, que não queria mesmo, ela tinha decidido que já tinha terminado o relacionamento. Ela falava que não queria mais ele, não sentia nada por ele, não queria mais de jeito nenhum. Mas ele continuava insistindo. E pedia para ela abrir a porta, ela abria, dormia no sofá, isso que ela passava para mim, né? E a gente até percebe, inclusive, assim, analisando as redes sociais da Gabriela, a última postagem que ela fez foi em 2020. Inclusive, o Arthur era bebezinho, ele aparece ali na foto, acompanhado também, né, estava com o pai. Antes de 2020, ela postava muitos vídeos, sempre alegre, dançando, né? Ela parecia uma mulher muito feliz. Só que de 2020 para cá, ela parou de postar fotos nas redes sociais. Então, pode ser que ali tenha começado os problemas, né, ali de alguma forma, porque ela simplesmente parou de publicar a vida dela, postar foto ali do filho dela e até mesmo com o Heriton. Com certeza. Ela falava pra mim que ele era muito violento, só via brigando com ela não ia suportar, ela ia se separar. E ela falou e separou-se. Então ela estava com uns 2 meses para 3 separada. Mas ele não queria fazer do jeito que ela queria, mas queria voltar para ela. E ela não queria mais, a pessoa cansa, né? Não, com certeza. Olha, a produção da SBT Brasil, inclusive, fez uma consulta no Tribunal de Justiça. Não consta ali nenhum processo contra ele. Eu pedi também para a Polícia Militar informar se ele já tinha alguma passagem, né, pela polícia, por algum crime, né, ou violência doméstica. Eu ainda estou aguardando essa nota da Polícia Militar. Inclusive, a gente vai voltar daqui a pouquinho ao vivo com a Polícia Militar para atualizar informações desse caso, porque, como eu disse, né, logo depois do crime, o Heriton fugiu com o filho de 3 anos no colo. A Sebastiana até me falou que ele teria levado uma sacolinha com pertences do próprio filho. Então, agora a Polícia Militar, a Polícia Civil está fazendo aí uma grande força-tarefa para tentar localizar tanto esse homem que confessou que matou a ex-companheira, quanto também o filho dele, né, que praticamente isso pode ser até considerado um sequestro, né, porque ele fugiu com a criança, a polícia não tem informação ainda do paradeiro, a família também dele, né, e a família dela também querem localizar esse menino, né, saber exatamente para onde que ele foi, como que está o estado de saúde dessa criança, que é o mais importante. Um menino com autismo, né, no grau que ele tinha, né, a gente não sabe precisar o grau do autismo dele, mas, né, quem conhecia ele sabia, um menino que tinha dificuldades de interação, não falava, não conseguia olhar nos olhos das pessoas, fazia uso de medicamento, então ele precisa de um suporte muito grande, ele precisa de ajuda ali, de cuidados. Ele acabou de ver a mãe presenciar ali, estar no mesmo local que a mãe foi assassinada, deve ter passado ali por um trauma muito grande, que isso para crianças com autismo se agrava muito mais, né? Viver uma situação assim intensa como essa, ele deve estar fugindo com o pai, né? Assim, sem saber para onde ir, sem aquela segurança, proteção do lar. Então, difícil, né, Sebastiana? Queria só agradecer você, viu, pela sua participação. Muito obrigada. E saiba que é muito importante a senhora ter coragem de falar, porque é isso que vai fazer a diferença. Quem vê ali a violência de perto, tentar orientar outras pessoas, né? Se você vive esse tipo de situação, denuncie, né? Não faça como a Gabriela, que infelizmente, né, não deu tempo de denunciar e acabou nessa situação. É isso, Viviane, eu volto com você, mas daqui a pouquinho eu também vou conversar com a Polícia Militar. Nossa, Kátia, olha só, a gente fica observando aqui quanta frieza, né? Entrar, matar facadas a mulher, a ex-mulher, levar o filho e olha que ainda teve coragem de trancar a porta, evitando ali que fosse feito qualquer socorro, né? A Sebastiana estava falando aí que quando o cunhado chegou, ainda tentou abrir, talvez ele ainda conseguisse prestar ali os primeiros socorros para ela e nem isso conseguiu porque ele tinha trancado essa porta. Agora, a gente estava falando ali, né? 11
feminicídios esse ano. Quantas vezes a gente mostra aqui a polícia falando, olha, é importante denunciar, é importante que realmente denunciem a violência, porque ela começa ali dentro de casa e isso pode acabar numa tragédia como essa. E a gente, inclusive, fala sobre vários projetos e programas, né, Kátia, que existem, que a polícia está oferecendo para poder dar apoio a essas mulheres que estão numa situação de violência. A gente viu ali, como a Sebastiana já tinha falado para a Gabriela, para ela fugir, para ela ir para outro lugar, procurar a família, porque ela estava correndo risco. E ela insistiu em ficar ali, acabou nessa situação. E a gente fica pensando aqui no trauma, no pânico que deve estar agora essa criança de 3 anos, que precisa de um cuidado ainda mais especial, porque tem autismo, tendo passado por todo esse trauma e vendo essa situação. E agora, do lado do pai, que viu matando a mãe. Olha, a gente te espera, viu, Kátia, com mais informações. Obrigada até agora por tudo que você trouxe aqui. E um casal passou por uma situação constrangedora ao comprar alguns itens em uma farmácia recém-inaugurada na região do Taquari. Eles foram abordados por um segurança do estabelecimento que os acusava de terem cometido furto, o que não era verdade. Vamos conversar com o Maicon Leão. Ele foi até lá. Maicon, boa tarde para você. Que situação mais delicada que eles viveram, hein? Muito complicado, viu, Viviane? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Como você já adiantou, esse casal tinha ido nessa loja que estava inaugurando, comprou os produtos que eles precisavam e seguiram para um supermercado que fica ali nesse mesmo espaço, ali naquela mesma quadra comercial, fizeram as compras e aí no momento que eles estavam voltando para o carro, eles foram abordados por 2 seguranças dessa drogaria lá, falando com eles. Eu, na verdade, já vou pedir, inclusive, para a Ana Paula, que ela está aqui ao meu lado, para ela explicar para a gente esses detalhes. Ela estava me contando que hoje, até para ir em outro supermercado, você está abalada com a situação. Mas para quem está em casa entender, vamos começar lá no início. Você chegou aí na drogaria ali com seu marido, fizeram as compras, foram no supermercado. Em que momento e como que esses seguranças chegaram? Então, depois que a gente terminou de fazer as nossas compras no mercado vizinho ao lado, nós fomos até o nosso carro, colocamos as compras dentro e aí fomos abordados por esses 2 seguranças dizendo que eu teria furtado um produto dermatológico, né, na loja deles e que eu tinha colocado esse produto dentro da bolsa, que seria um produto branco. Perguntei para eles se eles tinham certeza disso e aí eles falaram que foi visto lá nessa drogaria que eu teria pegado esse produto dermatológico e colocado na bolsa. Então, na tentativa deles ficarem me coagindo, né, falando, senhora, colabore, vamos colaborar, senhora, que a senhora pegou esse produto lá. Aí eu peguei as coisas que estavam dentro da minha bolsa, virei minha bolsa e joguei todas as coisas que eu tinha no chão. Porque eu me senti muito pressionada, né, por eles, né? Porque até o momento o Bruno tentou gravar a primeira vez e não deu certo. Na segunda tentativa foi que deu certo do Bruno gravar. Nisso eles já estavam em cima de mim, né, falando que eu tinha pegado, afirmando, né, que eu tinha pegado esse produto. Aí joguei tudo que tinha, né, da minha bolsa no chão e mostrei pra ele. Eu tinha 2 produtos meus que eu uso, que é um protetor solar e um outro produto lá. Mostrei pra eles, perguntei, é esse? E aí eles ficaram em cima de mim. Vamos até o estabelecimento pra averiguar. Eu falei, olha as câmeras. E nisso eu peguei, falei pra eles, esse produto, eles falaram, e a nota, senhora? A nota. Eu falei, mas nota do quê? Aí que eu entendi que tinha sido dos produtos que a gente não que tinha comprado, que a gente não tinha pegado a notinha. O meu companheiro abriu a sacola, mostrou pra eles que não tinha nenhum tipo desse produto que ele estava afirmando que eu tinha pegado na loja. Nós fomos até a loja e chegou lá a atendente e confirmou que a gente não tinha pegado nada. Antes da gente chegar nessa parte da loja, Viviane, a gente tem inclusive as imagens, um VTzinho que mostra esse momento ali dessa abordagem, inclusive quando a Ana Paula, sem saber mais o que fazer, decide virar a bolsa ali para mostrar que não tinha nada. Vamos ver. Constrangedor esse tipo de situação. A senhora pode facilitar, se a senhora lembra qual foi o Você produto. tá falando que eu posso facilitar como se eu tivesse roubado alguma coisa. Tá Como dando a entender isso? Eu cheguei e falei que a senhora fez, esqueci de registrar um produto. Se a senhora lembra qual foi. Mas qual foi o produto? Se vocês viram, então diga qual é, porque qual produto dermatológico? Porque o produto era um produto com a embalagem branca. Eu não peguei nada. A câmera não dá zoom suficiente pra gente ver o nome do produto. E mostra que ela guardou aonde? Facilitaria até pra gente. Não, mostra. Vamos olhar as câmeras? Não, você falou que tá na sua bolsa, então mostra. Não, eu não tenho. Esvazia a bolsa aqui, ó, tá tudo registrado aí. Não, no chão não, pô. Tá aqui, A gente não é polícia pra estar revistando, não. ó. Não, mas vocês estão acusando, cara. Isso. Pediu pra revistar nada.
Vocês vieram aqui fazer o que então? Não, tá tudo registrado. Mas cadê o produto então? Você disseram que ela guardou na bolsa. A bolsa tá aqui aberta. Mas se eu tivesse a notinha pra gente conferir o que tá na sacola... Eu não trouxe a nota, mas eu pego agora lá com certeza. Exatamente, aí já dificulta, porque da bolsa pode ser transferido pra sacola. Você já passou... Quer revistar o carro? Não. Se eu sair de lá, você já passou por 2 lojas também, né? Então, Não, ele já passou por essa aqui. a senhora passou no precisaria Biomundo do- lá. Você foi Sim, na só Biomundo. perguntei, Não, não pega as sei coisas perguntar. agora aí. Pega as coisas agora aí. Reúne pra não perder nada. Deixa isso tudo registrado. Tipo de empreendimento que está sendo no dia de inauguração da loja ali, Atacadão, de farmácia, sei lá o quê. Atacadão, droga certa. Nós estamos sendo acusados de subtrair produto da loja sem pagar. Eu não costumo pegar o recibo das compras que eu faço, então a sacola está aqui. Estamos sendo acusados de levar um produto dermatológico que não está aqui. Nós vamos agora, pega seu telefone. Produto branco. O único produto, os 2 brancos que eu tenho, é esses aqui que são meus. E a caixinha de resfenol. É meu. Não, A isso única aí tá tudo coisa- pago. O resfenol tá pago lá, só pegar no recibo. Eu que paguei, eu que peguei, eu que paguei. Nós vamos agora na farmácia tirar a segunda vez a nota fiscal, porque eu tenho... Câmera. Pode fechar aí. Não, eu leva isso aqui que foi o que a gente pegou. O que eu peguei lá foi isso aqui. Fecha... Não, fecha o carro, não vai mostrar nada aqui não. Minha bolsa foi. Vendo esse momento, a Ana Paula estava revendo essas cenas. Qual que é o sentimento que te volta ao rever tudo isso, ao reviver tudo isso? Muito vergonhoso. Vergonhoso porque eles poderiam ter olhado as câmeras, eles poderiam ter averiguado de fato o que aconteceu. Eles não precisavam ter feito essa abordagem vergonhosa em frente a um supermercado onde todos estavam olhando. Entendeu? Então eu senti muita vergonha por isso. Muito vergonhoso mesmo, eu acho. Ali você vê aquela bolsa jogando tudo no chão na tentativa de provar a inocência. Sim, de provar que eu não tinha pegado nada lá. De provar, foi uma forma que eu achei, me senti coagida de ter que jogar tudo no chão e tentar mostrar pra eles que eu não tinha pegado nada. Pra mim, E ali eles falavam pra você a todo momento que tinha as imagens que era pra você colaborar? Não, eles não falaram que tinha imagem. Eu que disse pra eles que eles olhassem as câmeras, já que eu tinha pegado esse produto que eles estavam afirmando que eu tinha pegado. Eu pedi pra que eles olhassem as câmeras, entendeu? Eles só ficaram em cima de mim, pedindo pra me colaborar, como se eu tivesse realmente furtado o produto na loja. Então eles ficaram em cima de mim, questionando: senhora, vamos colaborar, senhora. É melhor a senhora colaborar, porque foi visto lá que você pegou um produto na loja. Então, assim, me senti muito coagida com essa abordagem, muito vergonhosa. Aí, Viviane, depois dessa situação que aconteceu ali no estacionamento, eles e o segurança voltaram lá para a loja e descobriram que, na verdade, os próprios atendentes da loja disseram que não tinha acontecido nada disso. A gente tem mais um trechinho do vídeo. Bom dia, eu quero o recibo de uma compra que eu fiz aqui tem 20 minutos. Foi uma compra de 110, alguma coisa assim. Aquela mulher que estava do seu lado, que estava atendendo vocês dois, não foi? Ela tinha falado que tinha pegado o produto e eu não tinha colocado na cestinha dela. Aí eu falei bem assim, eu falei, cara, eu acabei de fazer um produto, acabei de fazer o orçamento da outra, já que eu botei pra outra pagar. Aí eu pensei que você tinha pagado a coisa que não era sua. Mas o que foi? O produto da mulher, o teste de Covid que ela tava levando, você lembra que eu tava fazendo o orçamento dos dois? Ah, então tá comprovado aqui que nós não subtraímos produto nenhum da loja. Tá correto? A gente viu aí o vídeo, o momento em que eles voltam lá para a drogaria. E, Ana Paula, no momento em que vocês voltam, a abordagem da atendente lá dentro já é outra e a versão também é outra? O que mudou ali? Então, o que mudou é que ela disse, né, que vocês viram aí na imagem, que eu não tinha furtado nada, que não tinha pegado nada e que tinha se confundido com outro produto, um teste de Covid, de outra pessoa que tinha colocado numa outra sacola, numa outra cesta. Ou seja, eu fui abordada por 2 seguranças da loja, afirmando que eu tinha pegado um produto dermatológico. Olha só a diferença. Um produto dermatológico para um teste de Covid. Entendeu? Então, lá na loja, a justificação deles foram outra. Sem lógica nenhuma. Como é que você está se sentindo depois de tudo isso?
Me sinto assim, vergonha. Me sinto vergonha de ter sido acusada por uma coisa que eu não fiz. Entendeu? De ter sido exposta lá num estacionamento para todos do supermercado, onde eu sou frequentadora, onde eu vou toda semana fazer compra. Né? Toda semana eu estou lá fazendo compra de frutas, de verdura para casa, porque meus filhos estudam. Então, constantemente eu tenho que estar comprando alguma coisa para eles levar para a escola. Então, assim, me sinto uma pessoa com muita vergonha. Tenho vergonha de entrar em outros estabelecimentos com bolsa, porque eu tenho medo de ser abordada novamente da forma que eu fui. Então, eu sinto muita vergonha mesmo. É vergonhoso uma situação dessa. Será que eu tinha necessidade de sair da minha casa, né, da minha chácara, para ir até uma drogaria furtar alguma coisa? Será que eu tinha essa necessidade? É isso que eu me pergunto. Será que eu tinha essa necessidade de fazer isso? Eu tenho meus princípios, meus valores, entendeu? Então não tenho necessidade nenhuma de sair da minha chácara para roubar em qualquer que seja estabelecimento, entendeu? Ana, obrigado pela sua participação. Viviane, a gente entrou em contato com o estabelecimento que enviou a seguinte nota pra gente. A rede Atacadão Droga Center lamenta o ocorrido na inauguração da loja do Taquari no dia 8 de maio, após a suspeita de ocultação de mercadoria e irrespeitosa abordagem pela equipe de prevenção. Se colocam à disposição das autoridades competentes para esclarecimentos adicionais e disponibilizaremos também o vídeo e as imagens internas captadas pelas câmeras de segurança. Continuamos a trabalhar e treinar nossa equipe para a cada dia melhor atender nossos clientes com respeito, carinho e atenção. Essa foi a resposta aí da drogaria. A gente, claro, acompanha o caso. A Ana Paula vai tomar outras providências para que isso não aconteça com outros clientes, viu? Pois é, Maicon, a gente vê ali nas imagens, né, que houve um despreparo realmente dos seguranças da loja. A gente vê aí na nota a loja falando que vai ali agora ter outras formas de ensinar como que eles devem agir. A gente viu que eles não agiram com truculência, mas a gente vê que foi totalmente constrangedor e existiam outras formas de solucionar essa questão. Até perguntando para a própria atendente, que depois ali confirmou que era outro produto, que ela não estava envolvida com nada disso, né? Quer dizer, que situação constrangedora realmente para esse casal. Mas o que eu posso dizer aqui para a Ana é que, Ana, olha, o que viralizou não foi, assim, nenhum momento para que você tenha vergonha, não, viu? Porque o que viralizou foi realmente uma forma equivocada que chegaram até você ali, né? Você mostrou tudo que você tinha comprado, revirou a bolsa, quer dizer, mostrou ali a pessoa que você é. Então você fique aí tranquila, que é o que a gente está mostrando aqui também para você continuar fazendo suas compras que você precisa ir para sua casa, para os seus filhos, viu? Obrigada por ter participado com a gente aqui e, Maicon, também por ter trazido as informações. Vamos mudar de assunto aqui agora. Olha só, o rock brasileiro perdeu a sua rainha, né? Ou melhor, a padroeira da liberdade, como Rita Lee gostava de se definir. A morte da cantora, compositora e escritora deixou um imenso legado de órfãos, milhões de fãs. Se Deus quiser, um dia eu viro semente, e quando a chuva molhar o jardim, fez, entre tanta gente, o marido, o guitarrista Roberto de Carvalho, por mais de 40 anos. Em uma rede social, ele escreveu: "É tarde, já vou indo, preciso ir embora. Até amanhã." João Lee, o filho caçula, se lembrou do passado. Postou um vídeo de quando era bebê no colo da mãe. "Minha mãe, que eu amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular que você teve, admirada e amada por tantas pessoas, tão à frente do seu tempo." Ah, disso todo mundo tem certeza. Venha sugar o calor de dentro do meu sangue. O filho mais velho, Beto Lee, escreveu em inglês: "Amo você para sempre. Grande parte do meu coração morreu hoje." Rita Lee se foi aos 75 anos.
A cantora, compositora e escritora morreu no fim da noite desta segunda-feira, em casa, na capital paulista, ao lado da família. Ícone do rock nacional, ela descobriu um câncer no pulmão em 2021, o tipo mais grave e mais letal, segundo este oncologista do Hospital Sírio-Libanês. Primeiro porque as células que formam esse câncer já são por si só mais agressivas. Os sintomas para detectar o câncer de pulmão são tardios e isso leva a uma detecção mais tardia, de um tumor mais avançado. Ele pode estar localmente avançado ou com metástase na maioria dos casos. O oncologista, especialista em pulmão, explica que as células cancerígenas costumam crescer rapidamente, se espalham logo e atingem principalmente fígado, ossos e cérebro. De cada 10 pessoas que descobrem um câncer de pulmão, 8 delas estão com a doença avançada. Somente 2 vão poder fazer uma cirurgia, um tratamento mais localizado. Em uma rede social, o presidente Lula fez uma homenagem a Rita Lee. Ela foi um gênio da música brasileira e uma artista à frente de seu tempo. Lula decretou luto oficial de 3 dias. Quando soube da morte da cantora, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, participava de uma audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado e chorou. Ih, meu Deus. Perdão. É pelo que ela simboliza para a música popular brasileira, como uma mulher revolucionária. O velório da cantora será nesta quarta-feira aqui no Planetário do Parque Ibirapuera e vai ser aberto ao público. A escolha do local é curiosa. Esse lugar é um centro cultural onde os visitantes fazem uma viagem ao espaço e se sentem, de alguma maneira, perto do sol, da lua, das estrelas. Não há dúvida nenhuma de que Rita Lee é uma delas. Antônio, o filho do meio, mandou um recado. Esperando você me visitar nos meus sonhos para continuar as nossas longas conversas sobre o universo. Minha mamãe, obrigado. A gente também agradece pela coragem e pela ousadia de uma mulher que fazia o que queria e que dizia o que pensava. Eu perdi a minha mãe, mas você é eterna. Seu legado, sua história e sua arte viverão para sempre. Ela não fala comigo, doutor, quando ele está por perto. É um menino tão sabido, doutor. Ele quer modificar o mundo, esse tal de... nunca me lembro o nome dele. Quem? E vamos agora ao Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, onde o corpo de Rita Lee é velado desde as 10 horas da manhã. O repórter Rodrigo Garavini conversa com a gente agora ao vivo. Rodrigo, boa tarde para você. Obrigada por participar com a gente aqui no SBT Brasília, primeira edição. Conta pra gente como é que tá a movimentação por aí. Boa tarde, Viviane. Boa tarde aos amigos do SBT Brasília. Olha só, nós estamos então, em frente ao Planetário, aqui no Parque do Ibirapuera. E essa aqui é a fila dos fãs, ó. O pessoal do lado de lá tá entrando. Quem tá do lado de cá já viu o caixão da Rita Lee e está saindo nesse momento. O velório então começou às 10 da manhã e vai ser aberto ao público até às 5 da tarde. Logo na sequência, haverá então uma cerimônia fechada somente para os amigos e parentes. Essa cerimônia não tem hora para acabar e depois daqui o corpo de Rita Lee segue para ser cremado. E a pedido da própria Rita Lee, segundo o pessoal que está organizando todo o cerimonial, a cerimônia de cremação do corpo não vai contar com a participação de ninguém, nem mesmo os familiares, a pedido da própria Rita Lee. O pessoal estava dizendo que durante todo o velório vai ser projetado no teto do planetário o céu, os mesmos astros e as mesmas estrelas do dia 31 de dezembro de 1947, que foi quando a Rita Lee nasceu. Então, uma homenagem a essa estrela do rock que nos deixa hoje. O pessoal aqui está saindo, olha só, muita emoção por aqui. Na verdade, assim, é uma mistura de emoção, tristeza, mas, de certa forma, um pouco de alegria quando eles se lembram do legado da Rita Lee. Muitos passam aqui, param, cantam as músicas delas, enfim. Estou aqui perto de um amigo. Pode dar uma palavrinha pra gente aqui, amigo? Como é que é seu nome? É Lúcio. Lúcio. Você é de onde, Lúcio? Aqui de São Paulo, né? São Paulo. Tô vendo que você tá arrasado, amigo. Muito fã. Foi uma guerreira, né? Era uma moça, né? Uma mulher. Transformou tudo aqui que tem de bom, de melhor, né? É, né? Ela passou por várias provas,
demonstrou alegria, reverência, né? Tudo de bom, né? Fica um legado agora da Rita Lee. É um legado, ela é o legado. E pronto, somente isso. Vamos continuar com as músicas dela, os ensinamentos. Me dê um abraço aqui, meu amigo. Obrigado. Valeu pela presença, obrigado pela entrevista, valeu. Olha, desse outro lado aqui as homenagens também não param, olha só, as coroas de flores de famosos. Aqui a gente vê, olha só, em nome da família Padula. Família Padula, então, que é da família da mãe da Rita Lee. E vários outros famosos também que renderam suas homenagens. As coroas estão colocadas aqui na porta do velório. Do outro lado ali também tem mais. Olha só, mostra aqui pra gente aqui, ô Ronaldo, olha lá. Do outro lado também tem várias outras coroas. E as pessoas estão, né, prestando as suas últimas homenagens. É válido dizer que o caixão está fechado. Quem vai lá prestar sua homenagem não consegue ver o corpo de Rita Lee. Segundo o cerimonial, foi também um pedido dela. Tudo que está acontecendo aqui está sendo feito a pedido da própria Rita Lee. Mais cedo, o pessoal, por volta das 10 da manhã, quando abriu aqui, havia uma aglomeração grande de pessoas. Depois caiu uma chuva forte, o pessoal sumiu um pouquinho, mas aos poucos os fãs vão voltando. Vamos tentar mostrar para o pessoal aqui a fila. Olha só, vem comigo aqui, Ronaldo, olha só. Aqui já está se formando, esse espaço aqui é dedicado à imprensa, mas ali do outro lado os fãs já estão chegando. Lá do outro lado a gente vê um pessoal também chegando agora, ou seja, até às 17 horas o corpo de Rita Lee vai receber o público, né? Os fãs vão prestar as últimas homenagens à rainha do rock e depois ele segue daqui para ser cremado como desejava a Rita Lee. Eu volto com vocês aí em Brasília. Obrigada pelas informações, por trazer tudo isso pra gente aqui, Rodrigo. A gente vê aí, né, uma bonita homenagem dos fãs, num lugar que tinha tudo a ver, então, com a Rita Lee, e que fica, você estava falando, né, que eles estavam entrando ali, o caixão tá fechado, mas o que fica pra gente realmente é essa imagem de Rita Lee forte, alegre, né, corajosa e irreverente. Obrigada. Rita Lee partiu, mas deixa um legado multicultural, cantora, compositora, escritora, poetisa, atriz e principalmente transgressora. Uma mulher à frente do seu tempo que derrubou preconceitos, marcou gerações e se tornou referência na luta pela liberdade. Se Deus quiser, um dia eu viro semente e quando a chuva molhar jardim, eu fico contente. A notícia da morte veio como um furacão, igual a ela, impactante. Não vou chorar, se por acaso morrer do coração, é sinal que amei demais. Ácida. Quanto mais proibido, mais faz sentido a contravenção. Mesmo na partida, Rita Lee inspirou sorrisos e uma trilha sonora. Deus me proteja da sua inveja, sua macumba. Não era bicho esquisito. Todo mês sangra. A Rita Lee tinha todo um jeito especial de se expressar, né? E isso também nos encantava muito. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. No coração e na mente, sempre um turbilhão de emoções, ou melhor, rebeldia, que Rita transformou em poesia. Às vezes romântica. Você me deixou de tanga, ai de mim que sou romântica. Sexual. Amor é cristão. Sexo é padrão. Outras tantas, puro deboche, protesto. No último show da carreira, em 2012, bateu de frente com os policiais. Esse show é minha despedida do palco. E vocês continuam tendo que guardar as pessoas, não tendo que agredir seus cachorros. Coitado dos cachorros. Sempre uma voz a serviço de alguma luta. Toda mulher quer ser amada. Toda mulher quer ser feliz. Toda mulher se faz coitada. Toda mulher é meio Leila de Bis. Ela foi realmente uma mulher transgressora, ousada. A mulher que chegou, bateu o pé na porta e falou: é o seguinte, eu vou dizer o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, o que eu acredito, o que eu não acredito. Meu bem, você me dá água
água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa. Não é de se estranhar que Rita tenha sido presa na ditadura. Na versão oficial, por porte de drogas. Informação que ela negava, acusando a polícia de plantar o entorpecente para incriminá-la. A mulher, sem medidas, sem modos para o padrão, perdeu a liberdade, mas ganhou uma parceira igualmente libertária, Elis Regina. Minha mãe ficou muito preocupada com a notícia e me pegou assim junto. Eu tinha 6 anos para 7 e foi até o local da prisão da Rita para ter certeza que ela estava bem. Ela descobriu lá que a Rita estava grávida e tal. E ali começou uma amizade profunda, intensa e de muitas confidências, assim, muito companheirismo. Uma mulher sem papas na língua, mas de grandes amigos. Porque não tem amigo, não tem nada. Aí você perde, fica como eu estou, sem um pedaço. Meio coração, meia perna, meia cabeça, meio tudo. Eu estou pela metade hoje. E os fãs, então, que não fazem por seus ídolos? 2 dos maiores símbolos da democracia corintiana subiram ao palco com Rita num show em São Paulo no começo dos anos 80. E a cantoria foi só um detalhe. E aí eu acho que foi o Casão que teve a ideia maluca de dar uma camisa do Corinthians para a Rita. Só que ninguém tinha camisa do Corinthians. Aí eu olhei assim, tinha um cara no público, a camisa do Corinthians, no show, né? Eu cheguei no cara, falei assim, meu, vem cá, você não me dá essa camisa do Corinthians? O cara falou, porra, meu, você não é o Casagrande do Corinthians? Você joga no Corinthians, meu, eu não tenho a camisa, eu quero dar a camisa pra Rita Lee. Tá bom, eu tirei a camisa e deu pra gente. Tudo bem que Rita Lee é de todos os brasileiros, mas que figura tão paulistana, né? Tão identificada com essa metrópole barulhenta, movimentada, onde ela nasceu, cresceu, aprontou muitas. Rita Lee cantou São Paulo e também foi verso. Afinal, era e continuará sendo sua mais completa tradução. Quando criança, morava na Vila Mariana, perto do Colégio Francês, onde tocava o terror. Aliás, tocava fogo. Foi o que ela fez no cenário da peça ao não ser escolhida para o papel de Julieta. Ovelha Negra é tudo verdade. Foi quando meu pai me disse, filha, você é ovelha negra da família. Na Pompeia, ensaiava com os irmãos Arnaldo e Sérgio Batista, com quem formou os Mutantes. E por isso mesmo, o bairro é chamado de berço do rock paulistano. Ah, esse tal de rock and roll, par perfeito para a loirinha de sardas no rosto que veio romper qualquer limite. Quem é ele? Esse tal de rock and roll. Rita criou, escandalizou, amou, formou família. E nela, e em todas as suas músicas, se eternizou. Valeu, Rita. E as pessoas não vão se ver livres de mim, não, viu? Não precisam se preocupar. Um dia eu morro bem velha, na hora H, quando a bomba estourar. Rita Lee deixou uma música para cada momento especial da nossa vida, né? Que privilégio a gente poder ter tido Rita Lee. Quantas músicas a gente vai poder continuar curtindo, que ela descanse em paz. E a Justiça negou o pedido de prisão preventiva para o ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, que foi preso por violência doméstica na Grande São Paulo. Eduardo Talhaferro foi ouvido em audiência de custódia e liberado. O TSE informou que ele foi exonerado. O ex-assessor especial de enfrentamento à desinformação, que atua contra as fake news no Tribunal Superior Eleitoral, foi preso em casa, nesse condomínio fechado, na cidade de Caieiras, região metropolitana de São Paulo. Segundo a polícia, depois de chegar alterado e discutir com a esposa, Eduardo Talhaferro, de 50 anos, pegou uma arma e atirou para o alto. A arma e a munição foram apreendidas. A casa passou por uma perícia e Eduardo foi levado algemado para a delegacia. Eduardo ficou na carceragem do DP Central de Caieiras até esta terça-feira. Daqui, foi levado para a audiência de custódia no Fórum de Jundiaí, no interior de São Paulo.
Depois de prestar depoimento, foi liberado. A justiça negou o pedido de prisão preventiva dele. Eduardo era assessor especial no gabinete do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, desde agosto do ano passado. O tribunal informou que ele foi exonerado por causa da prisão em flagrante por violência doméstica. O delegado que investiga o caso informou que foi expedida a medida protetiva para a esposa. Procurado, o TJ alega segredo de justiça. Olha, um vídeo que circulou nas redes sociais mostra seguranças do metrô dando um mata-leão em um vendedor ambulante que tentava vender produtos dentro de um vagão. O homem pede socorro durante a abordagem dos servidores. Vamos ver. Pois é, o Márcio Fontinelli vai esclarecer melhor essa história pra gente. Márcio, boa tarde para você. Olha, eu quero te perguntar se os seguranças ali explicaram o porquê dessa abordagem tão truculenta. Oi, Vivi. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. O que acontece é o seguinte, Vivi, ontem por volta de 5h30 da tarde, na estação Praça do Relógio, no metrô em Taguatinga, esse rapaz estaria vendendo bombons dentro do metrô, que é uma prática proibida. Os seguranças receberam essa informação e foram até lá abordá-lo. Quando eles conversaram com esse rapaz, quando eles abordaram esse rapaz, eles pediram para que ele abrisse a mochila e também pediram para que ele se colocasse em posição de revista. Esse rapaz, ele se recusou, alegou que os seguranças não eram policiais e que ele não aceitava a revista. Então começou toda essa confusão, ele ficou um pouco mais agitado e os seguranças então resolveram contê-lo ali dessa forma que a gente viu nas imagens, que a gente está vendo aí nas imagens que está acontecendo com ele. Esse rapaz, ele foi detido e foi levado para a 12ª Delegacia de Polícia em Taguatinga, onde ele foi preso por desacato, resistência e também ameaça. Assinou um termo circunstanciado e foi liberado logo em seguida. Ao meu lado, Vivi, está o Bartolomeu Martins, que é presidente do Sindicato dos Vendedores Ambulantes, que vai dar o posicionamento do sindicato com relação a esse caso e também tirar algumas dúvidas, porque vendedor ambulante também tem algumas regras para seguir, inclusive essa questão de não poder vender dentro do metrô. Seu Bartolomeu, boa tarde para o senhor, obrigado pela participação. Com relação ao que aconteceu, como é que é o posicionamento do sindicato? Sim, boa tarde a todos. O posicionamento do sindicato é que o metrô, ele acompanha a legislação que é favorável tanto ao ambulante como ao próprio metrô e ao governo do Distrito Federal. A legislação nossa atual não contempla o vendedor ambulante vender balinha dentro dos trens do metrô. E que o ambulante, ele tem que prestar atenção que ele tem que sempre andar com a autorização da própria administração para vender o produto que ele está vendendo, menos dentro do metrô, que definitivamente não foi autorizado através da legislação em vigor para ele vender nenhum tipo de produto dentro do metrô. Então nós não aceitamos esse tipo de truculência que aconteceu com esse rapaz, mas ao mesmo tempo ele tem que ver que ele tem que obedecer à legislação, que ele não pode atrapalhar nem a administração, nem a Secretaria da Cidade, nem a Casa Civil, nem a própria Câmara que fez a legislação para a gente. Ele tem que procurar a administração, então nos procurar, que a gente vai orientar ele trabalhar corretamente. É importante a gente entrar nessa questão, seu Bartolomeu. Quem quiser ser vendedor ambulante precisa seguir uma série de regras e precisa se cadastrar, precisa fazer parte do sindicato, se cadastrar no governo. Como é que é esse processo para ter esse trabalho legalizado? Esse processo, nós temos um site que chama-se contato@sindibambe.com.br, o e-mail, ou então no telefone próprio do sindicato, que é 9983 3030. Ele vai lá, ele vai ter todas as informações que ele precisar, para ele não ter esse infortúnio de ser preso, de ser tomado a mercadoria, que a gente vai passar para ele toda a orientação através de um projeto que a gente tem para passar para os ambulantes, para eles trabalharem corretamente, inclusive em eventos. Ele não pode ser contra a vigilância sanitária, ele não pode ser contra a legislação
que existe sobre a manipulação de alimentação, ele não pode ser contra um comércio que é estabelecido, que paga seus impostos legalmente e simplesmente querer ficar na frente do outro. Ninguém gostaria que alguém ficasse na frente da nossa casa. Então, do mesmo jeito é o vendedor ambulante. Ele tem que ser autorizado. E com certeza a administração não deu autorização para ele trabalhar dentro do metrô, de acordo com a legislação em vigor. Esse rapaz que teve esse episódio, o senhor afirmou que ele não faz parte do sindicato, ele não é sindicalizado, ele também não é cadastrado, não é isso? Não, eu nem sei se ele é ambulante, porque em vez de ser ambulante, ele tem que ter um meio, ele tem que ter um cadastro na Secretaria da Cidade, conosco, ele tem que cumprir todo um ritual para ele poder ser um ambulante normal. Ele não pode só querer ser ambulante e ser não. Tem que apresentar documentação, identidade, CPF, onde ele mora, o estado civil dele, para ele ter também os benefícios que ele de acordo com a filiação dele, ele vai ter na oportunidade que ele se filiar conosco. Agora é importante lembrar que o vendedor ambulante, ele não pode ficar no ponto fixo, não é isso? Ele tem que circular. Não pode. O vendedor ambulante, ele ambula, já está dizendo isso. Na própria legislação isso está muito claro. O que pode acontecer, tem um tipo de evento, como eu te falei agora, vai ter um em Itaguatinga, a administração de Itaguatinga vai autorizar eles trabalharem lá, assim, diretamente naquele evento, que ele não pode também usar essa autorização para outro evento. Então ele não pode ficar no ponto físico, a não ser que num evento que ele vai ter os fixos e os não fixos. Aí em evento eles podem, mas isso com a autorização da própria administração e a concordância da legislação em vigor. Sr. Bartolomeu, é interessante lembrar também os vendedores que eles precisam andar com a nota fiscal do produto que eles estão vendendo e também emitir nota fiscal no ato da venda, mesmo que seja uma questão de chocolate, de bombom, não é isso? A gente solicita que eles sejam meio, porque eles sendo meio, eles podem comprar e vender em qualquer oportunidade. E também ele sendo meio, ele pode emitir nota, ele pode receber nota, ele pode fazer toda a comercialização normal, sem infringir nenhum tipo de legislação, principalmente com a Receita, que ele tem que ter um score para poder, quando ele precisar de comprar um veículo, comprar uma casa, para ele morar, alguma coisa que ele precisar, ele ter o score para ele poder se manter, né? Porque se ele não tiver isso, ele não, como é que ele vai provar para um banco, algum lugar que esteja fazendo esse benefício, se ele não tem uma declaração de quanto ele ganha, né? Não tem um imposto de renda declarado de que comprovadamente que ele ganha, que ele vende aquele valor que ele pode comprar tal produto. Então obrigatoriamente, qualquer produto que ele comprar, pode ser uma farinha de trigo, ele tem que ter a notinha dele. Se ele não tiver, o fiscal tem o direito de tomar dele. Embora ele tenha as maneiras de pegar lá de volta, mas normalmente esse produto é doado, porque o trânsito tem que ser ligeiro. Às vezes é um produto perecível que não dá tempo de esperar por outro dia ou então por uma semana. Então esses produtos de imediato são dados destino. Se ele não tiver a nota, ele perde tudo. Por isso que é importante a gente recomendar que ele tenha a nota fiscal de qualquer produto, mesmo sendo uma balinha, ele tem que ter a nota fiscal. Porque os distribuidores de balinha, eles têm nota fiscal, eles podem fornecer para o vendedor ambulante. E se ele não cumprir as regras, ele pode ser proibido de vender, né? Além de ter, como o senhor já citou, a mercadoria apreendida, né? Ah, sim, ele pode ser proibido, a administração vai pensar duas vezes de dar uma segunda autorização para ele em outro evento, se ele não cumprir as regras. Porque lá, quando ele assina o documento, que ele está sendo autorizado a trabalhar num ponto não fixo, ele automaticamente naquele documento cita a legislação, que no caso é a Lei 6.190, e cita as regras que aquele setor determina que seja cumprido. O problema da vigilância sanitária, o problema da limpeza urbana, o problema de não vender o espetinho com espeto mesmo, né? A garrafa de vidro, é uma série de coisas que não pode, que ele tem que saber disso, que não pode. Se for pego em situações adversas, a mercadoria dele é apreendida e dificilmente ele recebe de volta, porque o trânsito é muito rápido. A cerveja, por exemplo, se ela estiver gelada, no outro dia ela não serve mais. O espetinho do mesmo jeito, né? E muitos produtos que eles são perecíveis, que não tem muita duração.
né? Então, por isso que é importante ele ter a nota fiscal, para no mesmo dia ou no dia seguinte ele ir lá recolher a mercadoria dele de volta, pagando aquelas taxas que é cobrado pela Secretaria de Fiscalização, que no caso é o DF Legal. Voltando ao caso desse rapaz que teve essa questão com seguranças ontem, o senhor, inclusive, antes da gente entrar no ar, o senhor comentou que o senhor poderia ajudá-lo, se ele quiser se sindicalizar, se ele quiser procurar os meios legais, é até bom para ele ter uma garantia. Então, eu queria que o senhor repetisse novamente o telefone, como é que ele pode encontrar o senhor e também outras pessoas que pretendem trabalhar com essa questão de venda aí, vendedores ambulantes. Bom, ele pode, a gente pode dar uma oportunidade para ele, uma nova oportunidade, porque do jeito que aconteceu ali, a gente viu nas imagens, ele quer trabalhar, né? Ele não é uma pessoa que não quer trabalhar. Se ele nos procurar, eu acredito que a gente vai ter uma solução para ele. Ele pode procurar no 99833030 ou então no contato do Sindibam, que é contato@sindibam.com.br. Nesses dois tipos de contato, ele pode nos procurar, que a gente vai orientá-lo a ele fazer o trabalho dele correto, ter a notinha fiscal dele e não passar mais por esse tipo de evento que aconteceu ontem no metrô de Taguatinga. Então isso aí não pode. Também isso aí não é recorrente não, que a maioria deles já sabe. Mas o governo do Distrito Federal devia fazer uma campanha nesse sentido, de dizer o que pode e o que não pode. Porque pode ser também que ele não sabia, eu não sei, eu não conversei com ele. De repente ele está sem saber o que é a legislação que está em vigor no Distrito Federal. Pelo que a gente conhece, o único estado da federação que tem lei é a nossa, é o Distrito Federal. Os outros estados estão tudo à revelia por conta de alguma secretaria, não tem esse detalhe de regulamentação, né? Eu tive agora recentemente no Pará, para você ter ideia, quem regulamenta lá é a Secretaria da Fazenda. Nada a ver uma coisa com a outra. Então, cada estado tem o seu posicionamento, é importante procurar como é que funciona aqui no caso do DF, onde a gente está também, né? E graças a Deus o Brasil está avançado, está na frente dos outros estados. Com a legislação própria, passada pela Câmara em primeiro e segundo turno, todos os deputados votaram a favor dessa lei, inclusive a oposição. Foi para a Casa Civil, lá foi feitas as revisões, e em seguida o governador sancionou e a Secretaria da Cidade já regulamentou. Em todas as administrações regionais do Distrito Federal tem uma determinação do próprio governador, do governo do Distrito Federal, para dar autorização para os ambulantes trabalharem de acordo com a legislação. Isso é uma coisa muito importante para nós. E eles têm que ler essa legislação e procurar obedecer, porque senão pode acontecer do mesmo jeito que aconteceu com esse rapaz. Qualquer produto eles têm que ter nota fiscal. Isso é o ponto número 1. E procurar a gente para eles entenderem a lei, se filiar a gente também, se eles quiserem também, né? É importante, a gente recebe com o maior prazer quem queira nos procurar. Seu Bartolomeu, obrigado pela participação do senhor. A gente entrou muito nessa questão, Vivi, porque durante o depoimento, o rapaz falou que no momento em que ele foi abordado pelas seguranças, ele afirmou que ele não estava vendendo chocolates ali, bombons. Mas, durante o depoimento, ele admitiu que de vez em quando ele vendia sim esses produtos dentro do metrô e, como a gente citou aqui antes, é uma área proibida. Não está justificado o que aconteceu ali. Ali é uma questão ali de segurança, houve um bate-boca ali entre ele e os seguranças. E, inclusive, com relação a isso, o metrô emitiu uma nota afirmando, confirmou o que aconteceu ontem, o metrô reconhece e afirma que os funcionários agiram dentro daquilo que foi treinado, né, que existe sim uma recomendação para que a contenção, que foi o que aconteceu, como eles afirmam, esse caso que houve, seja o último recurso para os seguranças para tratarem qualquer tipo de situação dentro do metrô. Eu volto com você, Vivi. Ô, Márcio, obrigada. Olha só, o seu Bartolomeu explicou tão bem aqui os direitos, os deveres, a preocupação em ter ali um registro, né, da situação dos ambulantes. E muita gente, ele até fez esse alerta, né? Não sabe que não pode vender por aí um bombom feito em casa, um brigadeiro. E fica, então, essa orientação justamente para que haja aí, de repente, uma campanha para poder as pessoas saberem como que elas podem fazer. E também ele deu um número, né? Que é o 999833030
para que as pessoas possam ligar, tirar essas dúvidas, para saber como que elas podem agir dentro das regras, dentro da lei. A gente sabe que às vezes é um pouquinho mais complicado, né? Você tem ali uma burocracia, tem que abrir uma empresa, tem que nota fiscal, mas é assim que funciona para poder trabalhar com segurança e evitar passar por uma situação como aquela, que a gente sabe que numa hora ali pode aumentar um pouquinho mais ali a tensão, e a gente já viu tantos casos aí também de pessoas que acabaram morrendo numa situação como essa. Então tem que ter muito cuidado mesmo, atenção, e fica aí a nossa orientação e o contato. Obrigada, Márcio. E olha, a repórter Kátia Gomes continua acompanhando a mobilização da polícia para poder encontrar Heriton Gomes, que é o homem que matou a ex-mulher, fugiu, levando o filho do casal, que é uma criança autista de apenas 3 anos de idade. Kátia, onde que você está nesse momento? Traz as informações que você conseguiu até agora, por favor, para atualizar esse caso. Oi, Viviane, boa tarde novamente. Olha, nós acabamos de chegar aqui no batalhão da Polícia Militar, o 11º Batalhão, que fica aqui em Samambaia, porque, como a gente já explicou, a polícia ela está fazendo uma grande força-tarefa para tentar encontrar o Heriton Gomes, de 38 anos, e o filho dele também, o Arthur, de apenas 3 anos. Eu conversei com a Polícia Militar e eles me explicaram como que funciona a atuação deles. Eles trabalham na ocorrência policial, né? Ontem eles atenderam ali o chamado, foram até a casa, arrombaram a porta e viram o corpo, e logo em seguida eles começaram a procurar o Heriton, que foi considerado foragido, né? Inclusive ele fugiu, como a gente já falou, com um filho de 3 anos. Agora, né, um dia depois desse crime, a investigação e também as buscas ficam a cargo da Polícia Civil. A Polícia Militar, ela já fez, né, o trabalho dela, que é aquela procura ali inicial, quando há o flagrante, e agora eles atuam se houver alguma denúncia, né? Se a Polícia Militar receber alguma denúncia, eles atuam. Bom, por que nós estamos aqui? Porque a Polícia Militar, ela também faz um outro trabalho. Ela faz um trabalho de atendimento para essas mulheres que são vítimas de violência, né? Então, existe um programa chamado Provida. Esse programa, a mulher, ela liga e fala: olha, estou sendo vítima, estou apanhando, ou meu marido está me xingando. E a Polícia Militar, ela vai fazer esse acolhimento. Por isso que nós estamos aqui, justamente para falar sobre esse programa. Olha só, o programa Provid é um programa da Polícia Militar que acolhe essas mulheres. Eu vou conversar aqui então, né? A gente pediu que a Polícia Militar falasse com a gente sobre esse programa, que é um programa muito importante. Essa, inclusive, onde nós estamos, é uma das salas de acolhimento do Provid. Vocês podem perceber, né, que é uma sala que tem aqui um ambiente acolhedor. Então, se a mulher ela for vítima e precisar de atendimento, ela vai ser bem recebida, né? Vou falar aqui com a Sargento Sandra. Sargento, existe, então, uma forma da mulher evitar que casos como o da Gabriela, né, que infelizmente foi assassinada pelo ex-companheiro, né, casos aconteçam novamente, né? Como que funciona a ajuda da polícia em relação a essas vítimas? Infelizmente, esse caso é um caso à parte, né? Nós do Provid, nós atendemos a vítima de violência doméstica, aquela vítima que denuncia o caso, no caso. Muitas vezes a vítima, ela recebe xingamentos, ela é agredida e ela não denuncia. E com a falta da denúncia, nós não podemos trabalhar de forma efetiva, né? Então, assim, com a denúncia, o Provid ele faz visitas a cada 10 dias. A vítima de violência doméstica, tanto criança como mulher, como idosos, nós atendemos na área de Samambaia. A cada 10 dias nós fazemos o acompanhamento dessa vítima, inibindo um desfecho como esse, né? Então, nesse caso específico, nós não fazíamos atendimento da vítima, e para que não aconteça crimes como esse, é necessário que denuncie, é necessário que a vítima procure a Polícia Militar, a Polícia Civil, porque dentro da rede em Samambaia, em todo o DF, nós temos o Provid, toda a ocorrência chegada através do CRAS, do CREAS, do Conselho Tutelar, qualquer parte da rede do Provítima, a Polícia Militar, através do Provid, vai fazer o acompanhamento e vai inibir para que chegue numa situação como essa.
Pois é, e a Polícia Militar, ela também auxilia, né, na questão do acolhimento. Por quê? Existem diversos serviços que são oferecidos aqui em Brasília. Tem a Casa da Mulher Brasileira, que ela dá abrigo ali de até 48 horas para a vítima. Tem a casa também, um abrigo provisório, onde essa mulher pode passar cerca de 15 dias. E também tem as casas abrigo, que são lugares sigilosos, onde ninguém sabe onde fica. Então essa vítima, ela vai ficar ali um determinado tempo escondida, né, recebendo toda a ajuda até que ela consiga voltar, retomar a vida dela, né, de forma mais tranquila. Tanto a Casa Abrigo quanto a Casa da Mulher Brasileira, ela abriga mulheres que estão em situação ali iminente de morte, né? Assim, correndo risco mesmo de morrer, de ser assassinada. E como que vocês fazem? Elas chegam aqui, denunciam. Se vocês percebem que a situação já está muito grave, vocês encaminham para algum desses abrigos? Nós temos casa-abrigo, que nós temos um atendimento bem efetivo e nós levamos diretamente no momento que a vítima pede. Aí, posteriormente, nós vamos tomar todas as providências cabíveis, que é a denúncia, né? Fazer a ocorrência, fazer o pedido de medida protetiva. Mas a vítima, tendo essa necessidade de sair do ambiente, nós acolhemos já no momento. O Provide leva até o local. Nós fazemos essa parte com bastante eficiência. E elas também recebem outros tipos de atendimento, né? Tem também atendimento psicológico, porque uma mulher que vive em uma situação de violência, ela precisa de todo o suporte. Com certeza. O Provide, junto com a rede, no caso aqui do Provide de Samambaia, junto com a rede de Samambaia, nós encaminhamos para cada órgão, né? Que faz, no momento que nós levamos, eles já começam com o atendimento. Tanto psicológico para a vítima e para o agressor também, porque o Provide, ele também atende o agressor para explicar para ele a situação que ele pode chegar caso permaneça aquelas agressões. Não, isso é importantíssimo. Vocês também fazem o acompanhamento daquela mulher que fez a denúncia, não precisa de abrigo, né? Não precisou ali de um acolhimento, continua na residência dela, a Polícia Militar continua fazendo esse acompanhamento para saber se ela voltou a ser agredida, né? Se ela tem sido vítima ali constantemente, não é isso mesmo? Sim, o acompanhamento ele perdura por mais ou menos uns 3, 4 meses, né? Mas nós temos casos aqui que nós acompanhamos já há mais de ano por ter voltado às agressões assim depois do acompanhamento. Mas nós percebemos a efetividade de acabar, encerrar as agressões pós esses atendimentos. Como a senhora disse, né? Atende também o agressor, que é muito importante esse atendimento para ele ter consciência do que ele está fazendo, que é errado, e não voltar a fazer. Dentro do Provide aqui em Samambaia, eu posso afirmar que 90% dos casos as famílias reataram os relacionamentos e a violência foi encerrada. Olha que maravilha. No caso específico da Gabriela, infelizmente ela não tinha denunciado, então a Polícia Militar não tinha conhecimento dessas ameaças que ela vinha sofrendo pelo ex-companheiro, né? Então, se ela tivesse denunciado, o fim da história dela com certeza teria sido diferente. Eu tenho certeza que o contexto seria bem diferente. E a orientação que o Provide dá hoje é que denuncie. Por qualquer que seja o motivo. Um relacionamento abusivo, ele não é bom para ninguém, independente de inclusive religiões, né? Que influenciam muito. Mas qualquer tipo de relacionamento que te deixe constrangida é necessário denunciar. E não é só, é importante reforçar, que não é só aquela violência onde a mulher apanha. São 5 tipos de violência: violência física, psicológica, sexual, patrimonial. Tem mais uma que eu acabei esquecendo, mas são 5, né? Violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. Isso mesmo, tá certo. Física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. Então, ou seja, qualquer tipo de violência nesse sentido, né? Dentro desses 5 tipos de violência, é importante denunciar. Com certeza, porque por menor que ela pareça, ela com o tempo ela vai aumentando. E a maioria, todas elas citam que no início era muito bom,
mas ele falava muito alto, ele gritava comigo, ele mandava, ele não me deixava usar certos tipos de roupa, não deixava eu sair. Então, diante de algum fato parecido com esse, é necessário denunciar. Patrimonial também é aquela que ele toma conta do dinheiro, fiscaliza, vigia o que ela está fazendo com o próprio salário, ou impede que ela compre alguma coisa. Isso também é um tipo de violência. E até usa, né? Muitos que usam mesmo, exigem, quer o cartão, ele usa o cartão daquela pessoa, exige dizendo que ele também tem direito com aquilo. Isso também é um tipo de agressão. Então, eu acho que fica essa orientação. Infelizmente, a gente usa o caso da Gabriela como exemplo, porque é um caso que, possivelmente, se ela tivesse denunciado o ex-companheiro, poderia ter sido um caso diferente. Agora, a Polícia Civil, como eu disse, está aí na procura do Heriton Gomes, de 38 anos, que matou a Gabriela a facadas, trancou a casa dela, jogou a chave ali dentro da casa para que ela não fosse socorrida e acabou fugindo com o Arthur, um menino que tem autismo de apenas 3 anos. Então, a Polícia Militar também está atendendo denúncias. Se alguém tiver informações do paradeiro do Heriton, pode fazer uma denúncia anônima, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil, para tentar localizar esse homem que cometeu esse crime bárbaro, e o filho também, que a gente sabe como o menino tem um autismo muito grave, ele precisa de um acompanhamento especial e também dos medicamentos que ele faz uso, segundo ali vizinhos e amigos também da Gabriela, como eles relataram, que a mãe tinha todos os cuidados ali com a criança, infelizmente ela acabou falecendo, Ela deixou, além desse menino de 3 anos que tem autismo, que é filho do assassino, ela também deixou outros 4 filhos. Todos esses 4 filhos moram atualmente em Minas Gerais com a família dela, não viviam com ela, mas ela deixou aí, ao todo, 5 crianças, Viviane. Nossa, gente, claro que vai continuar acompanhando esse caso, Kátia? Reforçando aqui o que a Kátia falou. Então, número 197, se você souber alguma pista para poder denunciar de forma anônima para a polícia. E foi super importante você ter trazido essas informações direto desse local para mostrar onde essas mulheres também são acolhidas, para poder ter essa conversa e denunciar, para que elas se sintam mais encorajadas. Obrigada, Kátia. E 2 corpos foram encontrados carbonizados pelo Corpo de Bombeiros, isso foi lá no Itapuã. Eles foram combater um incêndio no local quando foram surpreendidos com esses corpos. O Maicon Leão está lá e conversa com a gente. Oi, Maicon, traz as informações aí, por favor, desse caso. Oi, Viviane, a gente fala ao vivo aqui do local, fica no Itapuã, que é L8, a gente está acompanhando nesse momento as imagens da Polícia Civil fazendo justamente a perícia. Esse incêndio começou ali pouco depois das 8 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros foi acionado pouco antes das 8h30 e quando as equipes chegaram aqui, se depararam com esse cenário. São barracos, 3 em um mesmo lote. Normalmente aquele espaço em que tem muito material combustível, como colchão, roupas, essas coisas, plásticos. Quando a equipe adentrou, já se deparou com aquela labareda alta, difícil ali, não tinha como fazer uma vistoria no local, foi combater mesmo o fogo para depois conseguir adentrar, para ver o que estava acontecendo tudo certinho. Vou inclusive chamar o porta-voz do Corpo de Bombeiro, o Tenente Marcelo Abreu, para explicar para a gente direitinho como aconteceu. Tenente, boa tarde. Vocês chegaram então pouco ali depois das 8h30 da manhã. Qual que era o cenário aqui? Boa tarde. Nós, por volta das 8h28, nós fomos acionados aqui para essa ocorrência de incêndio. Segundo o relato do solicitante, haviam pessoas solicitando apoio no local. A nossa unidade daqui do Paranoá atendeu essa ocorrência cerca de 2,5 km do local. O nosso tempo de atendimento foi bem reduzido em virtude disso. O local já praticamente tomado em virtude da quantidade e do tipo de materiais que estavam em combustão nesse momento. As equipes iniciaram aí com combate imediato, retirada de fumaça, adentramento, procurando as vítimas que supostamente estivessem ali ainda com vida, não foram encontradas. Após um acesso, uma retirada de uma parede, foi encontrado grande quantidade de material, sendo roupas, colchões, panos, e nos deparamos aí com duas vítimas, sendo um adulto aí masculino
e uma moça de 16 anos, já sem vida. O Corpo de Bombeiros continuou no seu trabalho de rescaldo, fez o acionamento de recursos adicionais, a Polícia Civil e finalizando a ocorrência aí com esse evento trágico. Tenente, como é que era esse local em que esses corpos foram encontrados? Qual que era a situação? Eu fiquei sabendo que o Corpo de Bombeiros precisou quebrar uma parede para conseguir acessar esse banheiro. Não, perfeito, era um banheiro bem pequeno que só tinha justamente o vaso sanitário e um chuveiro. Os corpos estavam sentado e deitado e esse material os cobria, praticamente os cobria até a região da cabeça, o que estava sentado, e dessa forma não foi facilmente visualizado e nem acessado, porque um cômodo que não havia porta, isso proporcionou a invasão do fogo e da fumaça para outros cômodos. E nesse ataque simultâneo das nossas equipes aí não tinha como ser visualizado, não havia mais sinais de vida no local. Já depois do incêndio, simultaneamente a esse, que foi verificada essa questão dessas duas vítimas. Então, para quem está em casa entender, eles estavam embaixo desse material aí, que é altamente combustível, roupa, colchão, essas coisas? Exatamente, estavam todos embaixo, inclusive os corpos tiveram carbonização também, tiveram ferimentos aí ocasionados pela queima desse material, e a grande quantidade de fumaça foi considerável. Nós tivemos que retirar o telhado para poder fazer a ventilação desse local, foi utilizado também o nosso ventilador, que é um equipamento aí bem poderoso para fazer a retirada da fumaça desse local. O Rogério Silva está mostrando para a gente consegue ver ali de trás as telhas no chão, vários outros objetos queimados, colchão, ali tinha muita coisa combustível. Era um local que tinha essas coisas acumuladas? Perfeito. O morador possivelmente seria um acumulador, porque a quantidade era imensa desse tipo de material. Eu volto a falar a produção de fumaça e a toxicidade da produção dessa fumaça também ela é considerável. O tempo-resposta aqui foi valioso, no entanto, a equipe chegando não havia nada a ser feito. O deslocamento para cá durou em torno de 5 a 6 minutos, que é o tempo que gasta aqui, que o nosso socorro estava disponível. Solicitamos até recurso adicional do quartel do Lago Norte para atender a socorrência. A gente viu aí que mesmo nesse curto espaço de tempo, quando chegou aqui a situação já estava com um fogo altíssimo, né? Não, com certeza a temperatura de ignição é enorme, né? A produção de fumaças, um ser humano enclausurado num local desse aí, um local confinado, bem apertado, dificilmente conseguiria sobreviver a um curto espaço de tempo nesse tipo de ambiente. Tenente, obrigado pela participação do senhor. Rogério Silva está mostrando para a gente agora, Viviane, a presença do IML, da Polícia Civil aqui no local, justamente para apurar as causas desse incêndio. Nesse momento, nada é descartado, ainda não sabe o que pode ter provocado o início desse incêndio, mas chama a atenção justamente a forma como esses corpos foram encontrados. A Polícia Civil vai investigar agora para saber se foi acidental, como esse material foi parar em cima dessas vítimas ou se foi um incêndio criminoso. As equipes estão aqui, a gente acabou de ver a perícia finalizando o trabalho ali, a gente vê o veículo do IML para fazer a remoção do corpo. A Polícia Civil já está aqui no local também, muitas pessoas aqui ao redor acompanhando, mas o desfecho que realmente aconteceu a gente só vai descobrir daqui a uns dias com o avançar das investigações. Viviane. Socorro, coitado. Vamos lá. Maicon, obrigada aí pelas suas informações, viu? Olha só. A gente vai continuar acompanhando depois desse caso. Eu queria, na verdade, fazer uma correção aqui com vocês, porque é o seguinte, olha, agora há pouco nós mostramos o caso do vendedor ambulante que levou um mata-leão dos seguranças no metrô porque estava vendendo bombons sem autorização e estávamos ali entrevistando ao vivo o senhor Bartolomeu Martins, que é presidente do Sindicato dos Ambulantes do DF. Aí ele passou um número de contato do sindicato e eu acabei repetindo o número aqui, o número foi errado. Então eu preciso fazer essa correção aqui para que vocês possam ligar para a pessoa certa, que a pessoa errada está recebendo um monte de ligação. Então olha só, vamos corrigir o número correto do sindicato para quem quer se informar ali sobre como regularizar a sua situação como comerciante ambulante para poder vender ali o seu doce, o seu bombom. É o 99383-3030. Vou repetir, hein? 99383-3030. Então, tá feita aqui a correção. Me perdoe quem aí está recebendo as ligações no nome do seu Bartolomeu. Então, esse agora é o correto.
E olha só que perigo, hein? Um menino de 2 anos que desapareceu há uma semana em Santa Catarina foi encontrado em São Paulo. A criança estava com um casal que acabou preso por tráfico de pessoas. Parece enredo de novela, mas é uma história da vida real. Imagens gravadas por uma câmera acoplada ao uniforme de um agente mostram como a polícia chegou até a criança. Os PMs cercaram este carro branco na zona leste da capital paulista. No veículo estavam Marcelo Valverde como motorista e Roberta Porfírio no banco de trás. Os dois foram presos em flagrante. Já chegou essa informação que o veículo estava envolvido no desaparecimento da criança, né? Localizamos o veículo e fizemos um cerco para pegar uma melhor abordagem, num local mais seguro. Em depoimento à polícia, Roberta disse que a criança foi doada pela mãe e mostrou a certidão de nascimento original do menino. Já Marcela afirmou que os dois estavam indo ao fórum para tentar regularizar a situação do menor. Chegamos no fórum lá, o promotor já estava esperando eles, né? De acordo com as investigações, Roberta queria adotar uma criança e conheceu Marcelo num grupo de adoção em um aplicativo. Marcelo e a mulher dele fizeram a intermediação com a mãe da criança em Santa Catarina. No dia 30 de abril, Roberta foi de carro buscar o menino. A mãe confessou que entregou a criança a um casal de São Paulo. A investigação agora quer desvendar alguns pontos mal explicados, como se o casal que aliciou a mãe faz parte de uma organização criminosa, se Roberta pagou pela criança e se realmente ela queria adotar ou vender o menino para o exterior. Em tese, outros 2 indivíduos sendo investigados nessa articulação. Gente, infelizmente, os casos presenciais e virtuais de agressões, ameaças, intimidações e ataques aos jornalistas e veículos de comunicação são uma realidade no Brasil. Uma imprensa livre e que tenha segurança para poder exercer seu ofício é o quê? É essencial para o funcionamento da democracia, combinado? Esse tema foi discutido hoje no lançamento do relatório sobre violação à liberdade de expressão, uma pesquisa da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão em parceria com a Unesco. E a gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Tayane Mello, que acompanhou essa apresentação do relatório. Tayane, boa tarde para você. Conta pra gente como é que foi essa apresentação, o que diz esse relatório. Boa tarde, Vivi. Boa tarde a todos. Então, o lançamento desse relatório foi hoje, durante uma coletiva, hoje de manhã, lá na Associação de Emissoras de Rádio e Televisão. E os resultados, Vivi, infelizmente, não são muito bons. A gente começa falando, sobre a questão dos assassinatos aos profissionais de imprensa. O Brasil estava, há 1 ano sem registrar assassinatos a profissionais da imprensa, a jornalistas, mas em 2022 ele voltou, o país voltou a fazer parte dessa triste estatística com o assassinato do jornalista britânico Dom Phillips em junho de 2022 e também com o assassinato do Givanildo Oliveira da Silva, que foi morto no Ceará depois de noticiar a prisão de um suspeito de um duplo homicídio em Fortaleza, lá na capital. E na maioria dos casos, Vivi, consta no relatório que a motivação desses crimes contra os jornalistas são as denúncias, que nós fazemos, a investigação de casos de crime organizado, de corrupção, e a gente também tem uma taxa muito ruim, que é a taxa de impunidade, para quem comete esse tipo de caso. A taxa está em 86%. Então, tem muita gente que está cometendo esse crime e está ficando impune. Ainda sobre o relatório da ABERT, Vivi, em 2022, 130 casos de violência, 137 casos de violências foram computados, violências letais, com pelo menos 212 profissionais de jornalismo e também contra os veículos de imprensa. Isso quer dizer que a cada 2 dias a imprensa, como um todo, sofreu algum tipo de violência. É um dado muito alarmante que foi destacado pelo presidente da ABERT, o Flávio Lara, também foi destacado pela representante da Unesco no Brasil. Então, a gente vai deixar esses dados aqui como um alerta também, Vivi? E ainda sobre esse balanço, as agressões físicas estiveram no topo da lista do ano de 2022. Foram 47 casos contra 34
64 do ano anterior. E a quantidade de vítimas também subiu de 61 para 74. Outra informação muito importante, Vivi, é que todos esses dados, né, foram coletados principalmente depois do segundo turno da eleição do ano passado, da eleição presidencial. A gente pôde ver um número maior de ataques depois das eleições presidenciais, também durante a desmobilização do acampamento nos quartéis do Exército, né, que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estavam lá. Então, os jornalistas que foram noticiar esses casos sofreram ataques, né, os cinegrafistas, toda a equipe. Então, segundo o relatório, os políticos e ocupantes desse cargo, né, de cargos públicos, foram as pessoas que mais agrediram jornalistas, né, verbalmente, com destaque também, Vivi, para as críticas, né, os discursos contra a imprensa do então presidente Jair Bolsonaro, que acabaram motivando, né, esses apoiadores a seguirem essa mesma linha de agressão verbal. Durante a coletiva também foi mencionado o PL das fake news, falando sobre os ataques virtuais. Então, o presidente da Aberte, Flávio, falou, né, defendeu que as big techs, as grandes empresas, têm que ter os mesmos direitos e os mesmos deveres que os veículos jornalísticos. A representante da Unesco, né, também falou sobre, defendeu, né, a qualidade de trabalho que os jornalistas têm que ter. Falamos também sobre diminuir, né, esses discursos de ódio que são veiculados principalmente pela internet, Vivi. Então, a mensagem que o presidente deixou foi que não houve um retrocesso, né, mas as taxas estão ruins, os dados estão ruins. Depois, no relatório também tem muitos outros dados sobre ofensas. O relatório também diz sobre cada profissional de imprensa que foi agredido no ano de 2022. Então, Vivi, são dados que a gente não gostaria de estar trazendo aqui, mas infelizmente a gente tem que falar sobre esse assunto. Então, não só o presidente e a representante da Unesco esperam que esses dados estejam melhores, né, no próximo relatório, mas nós também, como profissionais da imprensa, esperamos que haja uma melhoria nessas taxas, nesses dados. Vivi, eu volto com você. Sem dúvida, que serve de alerta aí, né? Obrigada, viu? E olha, muita gente nem sabe, mas dependendo da condição financeira, pode conseguir viajar de graça de um estado para outro. É só fazer o cadastro para conseguir o passe livre interestadual. O usuário precisa comprovar uma renda familiar de até um salário mínimo por pessoa. E o benefício do Ministério dos Transportes é concedido também a qualquer pessoa com deficiência. Interessante, né? Você sabia disso? Agora, para ficar mais fácil de fazer o cadastro, o serviço está sendo oferecido nos postos do Na Hora. Veja só. Agora, aqui no Na Hora da rodoviária do Plano Piloto, é possível solicitar o benefício do passe livre interestadual. O benefício garante transporte público gratuito por qualquer meio de transporte público a pessoas com deficiência e a pessoas carentes. Então, quem vier aqui retirar o benefício vai receber um atendimento especializado, inclusive com assistentes sociais capacitados em Libras. O atendimento é por ordem de chegada e funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. Mas para quem preferir retirar de forma online, é só entrar na internet no site do Passe Livre, que é passelivre.transportes.gov.br, ou então enviar manualmente os documentos pelos correios. E pode pegar todas as informações aqui no posto do Na Hora. Agora, olha só, gente, tirar comida de criança para se dar bem, ganhar dinheiro, não dá, né? A polícia prendeu um homem que revendia frango e peixe que deveriam ser consumidos por estudantes, alunos de escola pública. Olha, um esquema que começava dentro das escolas, passava por um açougue de Samambaia até chegar no novo consumidor final. Então eu converso agora ao vivo com o Bruno Linhares, que é o delegado responsável pelo caso. Delegado, obrigada por participar com a gente aqui mais uma vez do jornal para esclarecer esse caso, né? Como é que vocês conseguiram identificar que esses alimentos eram os mesmos destinados à escola? Boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês novamente. No dia 17 de abril desse ano, foi deflagrada a Operação Rota Alternativa pela 20ª Delegacia de Polícia do Gama e pela 33ª Delegacia de Polícia de Santa Maria. Na ocasião, foram detidos 12 indivíduos e verificou-se que as proteínas que eram entregues, que eram destinadas às escolas públicas do Distrito Federal, estavam sendo desviadas em duas partes. Primeiro, a empresa que fornecia essa merenda para as escolas
de entregar a merenda, os funcionários dessa empresa estavam subtraindo as mercadorias e revendendo para pequenos comerciantes. E depois, na hora do preparo, as merendeiras estavam realizando um novo desfalque dessas mercadorias. Então, eram 2 etapas de subtração. E a partir da repercussão que o caso teve na imprensa, os populares passaram a procurar a delegacia de polícia para noticiar que essas embalagens de peixe e de frango idênticas às que eram servidas para a administração pública estavam sendo revendidas em pequenos e médios comércios da região, entendeu? Então, foi com esse informe que nós nos deslocamos a um açougue da região administrativa de Samambaia, local em que de imediato verificamos que os produtos expostos à venda eram, na verdade, aqueles que eram destinados às escolas públicas do Distrito Federal. Delegado, mas olha só, esses funcionários da empresa que desviavam esses produtos e as merendeiras, eles levavam para esse mesmo local para ser revendido ou foi um dos locais que vocês descobriram como revendedor? Não, as merendeiras não se comunicavam com esses funcionários, cada um desviava para os seus próprios contatos. Esses funcionários serviam nesses comércios de médio e maior porte, assim como é o caso desse açougue, e as merendeiras forneciam os produtos para comércios menores e feiras. No caso desse material apreendido no açougue, o próprio proprietário do estabelecimento confirmou que adquiriu 2 funcionários que foram detidos no dia 17 de abril com o desvio das mercadorias destinadas à administração pública. Essa última ação, vocês já fecham essa investigação ou ainda há uma investigação para saber se outros locais ainda estão revendendo esse produto? Não, essa investigação ela não tem prazo para encerrar. É uma segunda fase da investigação rota alternativa e conforme chegam denúncias e conforme fomos verificando que há procedência da revenda de produtos ou novas subtrações, novas etapas serão deflagradas. E é fácil a população contribuir nesse aspecto, identificar, porque essas embalagens que são destinadas à administração pública, em especial às escolas públicas, elas vêm sempre escrito assim, venda proibida, produto institucional. No caso do peixe, por exemplo, o proprietário do açougue, ele não retirou essa inscrição de venda proibida. Em relação ao frango, se todo mundo observar, tem uns buracos no pacote de todos os frangos, porque havia uma etiqueta grande escrito venda proibida e ele fez esse buraco nas embalagens. Então, é fácil a população constatar. Chegou perto desses produtos e verificou um buraco no pacote, alguma coisa que chama muita atenção, é só noticiar a delegacia mais próxima que serão verificadas as denúncias. Muito obrigada. Olha só, importante até o senhor ter trazido, que eu ia perguntar justamente sobre se tinha algo ali na embalagem, o senhor já trouxe ali todos esses detalhes, explicando então a importância de observar, até para saber também se já estava bem acondicionado, né? Porque se justamente estava num local, foi levado para outro, a gente já não sabe em que situação que está essa carne, né? Muito obrigada pela participação com a gente mais uma vez. Uma ótima tarde para o senhor. Eu que agradeço e a Polícia Civil está disponível para a população, caso queira efetuar uma denúncia. E olha só, gente, tá chegando o dia na volta a gente compra. Você se identifica com essa frase? Volta e meia a gente fala isso com os filhos, né? Então, olha só, no dia 13 de maio, você e sua família já são os nossos convidados para estarem juntos com a gente lá na 3ª edição do Mãe é Tudo Igual, que é um evento do SBT em comemoração ao Dia das Mães. É um momento em que a gente se diverte tanto. Esse ano, inclusive, o Mãe é Tudo Igual tá de cara nova. Aí as mamães convidadas vão estar lá no palco pro game e vão disputar para ver quem leva a melhor nas provas. Tô aqui ansiosa porque eu vou participar dessa brincadeira. E você, claro que vai participar também com a gente, vai participar das dinâmicas, vai levar prêmios para casa. E é um evento que é patrocinado pelo JK Shopping, pelo Ultrabox e pela drogaria Dedicar, com o apoio da Casa das Camisetas. Já imaginou o tanto de prêmio que você pode levar para casa? Vai ser incrível. Então, já coloca na agenda, dia 13 de maio, sábado agora, hein? A partir das 2 da tarde, no JK Shopping. A gente te espera, toda a nossa equipe, eu vou estar lá, Felipe Malta também vai estar lá e a gente vai ter outras 2 mães que fazem maior sucesso aí nas redes sociais para você poder brincar com a gente e subir lá no palco, levar prêmios para casa, vai ser super divertido. Te espero. E te espero também logo depois do intervalo, viu? A gente já volta. Até já.
Agora, olha só, um motociclista foi parar no hospital depois de ser atropelado por um cavalo. Isso lá na Avenida Monjolo, no Recanto das Emas. A comunidade está reclamando lá que essa região tem muito animal abandonado nas pistas e isso pode provocar acidentes, como provocou, não é isso, Maicon Leão? Que história é essa? Conta pra gente. Viviane, essa é uma daquelas histórias que, se não tivesse imagens mostrando o que aconteceu, dificilmente alguém acreditaria. Imagina você receber uma ligação falando: olha, eu não vou conseguir chegar agora porque eu fui atropelado por um cavalo. Olha, não é história para justificar atraso, desculpa não, isso realmente aconteceu aqui no Recanto das Emas. A gente tem as imagens para mostrar para vocês que estão em casa. Foi justamente nessa avenida aqui em que nós estamos, que liga o Recanto ao Gama. Um motociclista de 32 anos fazia justamente o trajeto que esse motociclista está fazendo aqui agora, quando nesse ponto ele foi atingido por um cavalo. O animal estava comendo o capim desse lado de cá, em determinado momento ele atravessa, passa na frente de um caminhão, por pouco não é atingido e acaba atropelando o motociclista que cai ali. O cavalo segue ali para o outro lado do destino dele, o motociclista foi socorrido, levado para o hospital, felizmente não corre risco de morte, teve apenas algumas escoriações. Mas a gente vê a imagem aí, ela é impressionante, o motociclista é surpreendido ali pelo cavalo que acaba passando na frente do caminhão ali, um risco para o próprio animal, mas acaba acertando ali o motociclista e segue. O homem que tem 32 anos estava visitando uma filha aqui no Recanto, ele que mora em Valparaíso, acabou sendo atingido ali, mas felizmente sem ferimentos graves. Só que, Viviane, a gente descobriu o seguinte: acidente aqui é frequente. Vou conversar inclusive com o seu José aqui, vai me contar, a gente estava conversando, né, seu José? O do cavalo foi um susto aqui para todo mundo, né? Sim, mas aqui já teve outros acidentes, já teve morte nessa cruzamento aqui. Esse aqui sempre tem algum acidente, tem criança que desce da rua correndo. A gente trabalha nesse ponto também, é um risco muito grande. Depois que aumentou o tráfego aqui de carro, sempre está correndo risco. A gente mesmo que trabalha nesse ponto está correndo risco de vida aqui, porque não tem um quebra-mola nesse local. A gente retificou já quebra-mola para a administração não coloca. Então a gente está retificando nesse momento quebra-mola. Os vizinhos, todo mundo está de apoio a correr atrás para ver se coloca um quebra-mola nesse local também. Viviane, como é que é uma área que fica de um lado, não tem muitas casas, são apenas acesso a chácaras, então não tem muito cruzamento. Aí os motoristas acabam pisando um pouco mais no acelerador, colocando em risco quem passa por aqui. Aí tem que fazer uma reivindicação aí para tanto da administração para fazer esse processo aí, para melhorias também, para não acontecer algum acidente, morrer alguém aí. E aí é dessa forma aí. Nesse caso do cavalo aí, foi um susto, não teve ferimento grave, mas impressionou todo mundo, né? Graças a Deus, mas toda a vida correndo risco. Os carros passam muito intenso aqui. Então é o que eu tenho que falar. Tudo bom. Obrigado pela participação do senhor. Viviane, vamos ver a imagem mais uma vez, porque ela é impressionante. Enquanto a gente passa aqui, a galera vai comentando. É o caso do cavalo, porque a imagem ela ganhou uma repercussão muito grande justamente pela forma em que o motociclista é surpreendido. O cavalo estava pastando nessa parte que fica aqui da frente, e aí não se sabe ao certo o motivo porquê ele vem, atravessa inclusive na frente de um caminhão, a poucos metros do caminhão, e acaba atingindo o motociclista que estava na pista de lá, sentido Gama. Ele cai ali no chão ainda sem entender, é surpreendido, tudo muito rápido, né? Não dá tempo nem de desviar, mas felizmente esse homem de 32 anos teve apenas alguns ferimentos leves, já está em casa, se recuperando, foi apenas um susto. Mas é importante, Viviane, a gente destacar o seguinte, que apesar da imagem aí ser um pouco, até algumas pessoas acharem divertida a situação, já que o motociclista não ficou gravemente ferido, deixar animal solto nessa situação configura maus tratos. Então é importante ficar atento, inclusive o GDF, a gente mostrou há alguns meses, tem aquele programa que recolhe esses animais que estão soltos aí na rua, tem uma multa para o proprietário, para o tutor, que deveria ser o responsável ali por manter esse animal seguro, porque ele está solto por aí, nesse caso, ele acabou ferindo, machucando ali o motociclista. Mas é um risco também para o animal, já que ele passa ali a poucos metros desse caminhão. Então, quem tem um animal como esse tem que ter cuidado. A gente sabe que é uma área de chácara, não dá para saber ao certo o que aconteceu, se esse cavalo acabou passando ali
pelo arame e acabou escapando. Não dá para entender o que aconteceu, a gente não conseguiu falar com o proprietário, sabe apenas que é de uma chácara ali para baixo, mas que quem tem esses animais tem que mantê-los presos por conta do risco para o próprio animal e também para outras pessoas, como a gente viu aí, esse motociclista, felizmente, apenas escoriações, ferimentos leves, mas poderia sim ser uma tragédia. Tem que cuidar, né, Viviane? Tem demais, Michael falando, você viu ali, né? Um local que tem muitos animais, um cachorrinho atravessando a rua. E essa imagem aí, nessa cena, ela é assustadora. Quando a gente vê aquele cavalo passando, a gente custa entender o que é. Se tivesse acertado também o caminhão, o acidente que poderia ter causado, e depois também esse motociclista, ele deve ter terminado ali, quando ele caiu, ele não deve ter entendido o que aconteceu com ele. Graças a Deus ali que foram ferimentos leves, né? Ele já está em casa, mas realmente algo precisa ser feito nessa região aí. Agora é aquele momento em que a gente fala um pouco da nova novela do SBT, A Infância de Romeu e Julieta, uma coprodução do SBT com a Prime Video. Veja só, em Verona, na Itália, a terra de Romeu e Julieta, de William Shakespeare, existe um grupo de mulheres voluntárias para poder responder cartas de apaixonados do mundo inteiro. As chamadas secretárias de Julieta dão conselhos românticos a quem precisa. E quem sabe vão poder também dar uma ajudinha aos protagonistas da novela A Infância de Romeu e Julieta, hein? Entre duas famílias rivais nasce um amor, puro e verdadeiro, mas proibido. Na nova novela do SBT, os jovens Romeu Monteiro e Julieta Campos vão ter que superar essa rivalidade para ficarem juntos. E eles vão tentar de tudo, até mesmo buscar um conselho da própria Julieta, personagem de William Shakespeare na obra mais famosa do escritor britânico. Eles não nos querem juntos, Julieta. Somos de mundos completamente diferentes. Será que você pode me ajudar? Isso se o nosso problema tiver solução. Obrigado, Romeu. Ele é um Monteiro e eu uma Campos. Pode parecer estranho, mas nossos sobrenomes não podem se misturar. E é por isso que eu resolvi falar com vocês. Espero receber uma resposta o mais rápido possível. Muitos beijos, sua xará Julieta. Para dar uma forcinha aos protagonistas, nossa equipe de reportagem viajou até Verona, considerada a capital mundial do amor por ter sido o cenário do clássico de Shakespeare. Bom, eu estou aqui com as cartinhas da Julieta Campos e do Romeu Monteiro em mãos e vou entregar pessoalmente num lugar muito especial aqui em Verona, onde quem está com o coração partido pode pedir ajuda. A antiga história de amor permanece viva graças a este grupo de voluntárias, as chamadas secretárias de Julieta. Elas recebem e respondem 50 mil cartas por ano de apaixonados do mundo todo, endereçadas à personagem mais romântica e corajosa da literatura. E olha só quantas cartas vieram do Brasil. Só no último mês, as secretárias de Julieta responderam 50 cartas de brasileiros. Giovanna é presidente do Clube da Julieta e me conta que a tradição de responder as cartas começou há 93 anos. Sobre um conselho a um casal apaixonado como o da novela, Giovanna diz que é preciso respeitar a família, ter paciência, mas ser corajosa e lutar pelo próprio amor, que no fim das contas sempre vence. Sandra, uma das voluntárias, diz que se o amor entre os adolescentes é de verdade, os pais devem ser mais maduros e cuidar para que essa união traga amor e felicidade para todos. Ai, gente, adorei essa tradição e olha, as dicas também foram ótimas. Você pode continuar acompanhando a novela 8h45 da noite, hein? De segunda a sexta. Hoje tem, de segunda a sábado. Sábado também tem direito à pipoca. Agora vamos para um noticiário aqui em destaque nacional. Uma enfermeira de Goiás nega ter aplicado a vacina contra a Covid-19 na esposa do ex-ajudante da presidência, o coronel Mauro Cid. O nome da profissional de saúde aparece em documentos apreendidos pela Polícia Federal. A enfermeira Desirê Gonçalves conta que soube pela imprensa que o nome dela estava no cartão de vacinação falso emitido em nome de Gabriela Cid, esposa do ex-ajudante de ordens da Presidência da República, o tenente-coronel Mauro Cid. Essa Gabriela nunca nem esteve na cidade, nunca esteve no posto de saúde, a gente nunca vacinou ela, não tem nem essa possibilidade.
Segundo a Polícia Federal, o médico Farley Vinícius Alcântara copiou os dados de vacinação de uma mulher que foi imunizada por Desirê para emitir o documento falso. Farley é sobrinho de Luiz Marcos dos Reis, que também atuava na presidência. Aliados de Mauro Cid tentaram inserir os dados falsos da vacinação em Goiás no sistema do Rio de Janeiro. Mas quando não conseguiram, avisaram o militar que seria necessário um novo cartão de vacinação em branco. No dia 25 de novembro de 2021, Farley Alcântara pergunta a Desirê por WhatsApp se ela conseguiria um cartão em branco para ele. A enfermeira respondeu que não. Isso não é serviço de médico, né? Pegar cartão de vacina, assinar cartão de vacina. Então, é uma coisa muito inesperada mesmo pela gente. Localizamos os advogados de Luiz Marcos dos Reis e Farley Vinícius. O advogado de Mauro Cid vai pedir revogação da prisão do militar. O ministro da Justiça, Flávio Dino, declarou que existem CACs que prestam serviço ao crime organizado. Os CACs são pessoas com posse de arma na condição de colecionador, atirador e caçador. O ministro foi ouvido na Comissão de Segurança Pública do Senado nesta terça-feira e rebateu provocações. Flávio Dino falou dos planos, recursos e estratégias de segurança. Disse que foram apreendidos mais 110 fuzis nos últimos dias nas operações contra os CACs que não regularizaram os registros. É claro que nós temos a imensa maioria dos CACs que não comete crimes, mas nós temos alguns CACs que estão a serviço de organizações criminosas. Durante a sessão, o ministro da Justiça e Segurança Pública teve que rebater acusações, como a de que teria sido omisso nos atos golpistas de 8 de janeiro. Eu tenho todo o material aqui comprovando tudo e mais outras coisas que eu vou apresentar na CPMI e eu espero que o ministro seja, então, assim, consequentemente afastado e que, se possível, até preso, como foi o ministro André Mendonça, o Anderson Torres. Flávio Dino rebateu o senador Marcos Duval, que costuma se apresentar como membro da SWAT, a polícia de elite dos Estados Unidos. Estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Olha só, o presidente Lula inaugurou a linha de produção do novo avião de combate da Força Aérea Brasileira. O Brasil será o primeiro país da América Latina a fabricar um avião supersônico de combate. O sobrevoo do novo caça supersônico marcou a visita de Lula à fábrica da Embraer em Gavião Peixoto, a 300 quilômetros da capital paulista. Ao chegar, o presidente recebeu de presente um capacete e um macacão de piloto da Força Aérea Brasileira. Em seguida, Lula inaugurou a linha de montagem do F-39 Gripen, que coloca o Brasil como o primeiro país da América Latina a fabricar um avião supersônico de combate. O acordo de transferência de tecnologia entre o governo brasileiro e a empresa sueca Saab, em parceria com a Embraer, vai permitir que 15 dos 36 caças Gripen comprados pela FAB sejam produzidos aqui em Gavião Peixoto. E o primeiro deles já está na linha de montagem, inaugurada nesta terça-feira. Lula acompanhou as falas dos presidentes da Saab e da Divisão de Defesa e Segurança da Embraer, mas não discursou. O ministro da Defesa, José Múcio, falou em nome do governo federal e destacou o avanço tecnológico e estratégico da parceria. A aquisição dos caças Gripen traz para a Força Aérea, em particular para o Brasil, o sentido mais amplo, a aquisição de novos horizontes na capacidade de prover a defesa aérea compatível com as dimensões continentais desse país. O F-39 Gripen foi escolhido em uma concorrência internacional pelo programa FX2 de modernização da Força Aérea Brasileira. 4 caças já estão em operação e os outros 32 devem ser entregues até 2027. Agora a gente vai para o intervalo, mas é rapidinho. Me espera, eu já volto. E olha só, a Justiça Civil dos Estados Unidos condenou Donald Trump por abuso sexual e difamação. O ex-presidente dos Estados Unidos vai ter que pagar 5 milhões de dólares em danos à mulher que o acusou. Ao chegar ao Tribunal de Nova York nesta terça-feira, a jornalista e escritora foi recebida por apoiadores.
Ao júri, Eugene Carroll, de 79 anos, contou que na década de 90 foi abusada sexualmente por Donald Trump em uma loja de luxo em Manhattan. À justiça americana, o ex-presidente disse que ela inventou a história e que a acusação é ridícula. Trump ainda afirmou que não conhece a mulher. Quando o processo foi aberto em 2019, a história já tinha quase 30 anos. Mas uma mudança na lei permite a abertura de processos de abuso sem prescrição de tempo e sem necessidade de provas materiais, apenas de testemunhas. Trump foi condenado a pagar à jornalista e escritora o equivalente a 25 milhões de reais por abuso sexual e difamação. Também em Nova York, Donald Trump vai enfrentar outro júri em dezembro no caso do suposto suborno pago a uma ex-atriz pornô para que ela não falasse de um caso extraconjugal durante a campanha de 2016. O julgamento deste caso começou no dia em que Joe Biden confirmou que vai concorrer à reeleição no ano que vem. Donald Trump afirma que é vítima de perseguição política. Aqui na capital Washington, ele pode enfrentar acusações futuras em relação à invasão do Capitólio e por ter retirado da Casa Branca documentos secretos e levado para sua residência particular. E o Rio de Janeiro foi escolhido pelo governo federal para receber a cúpula do G20 no ano que vem. É a primeira vez que o Brasil cedia o encontro dos países mais ricos do mundo. A cidade que é a porta de entrada de turistas no Brasil se transformará na capital do planeta. Aqui estarão reunidas as 20 maiores potências mundiais, além de 10 nações convidadas. Na pauta, questões globais urgentes, como sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Coisas faladas são passageiras, mas imagens são coisas que ficam. É uma oportunidade de se expor a cidade e o próprio país para o mundo que vai estar com as atenções voltadas para essa reunião. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, comemorou: "Estamos de volta". E o governador Cláudio Castro escreveu: "Esse encontro é um marco para a nossa história". O Brasil vai assumir a presidência rotativa do G20 em 1º de dezembro. Por isso, pôde escolher a cidade que será a sede da cúpula, prevista para acontecer em novembro de 2024. Nova Delhi, na Índia, receberá a próxima reunião em setembro. Para este especialista da Fundação Getúlio Vargas, será um trampolim para o Brasil avançar algumas casas no tabuleiro político mundial. A reunião do G20, se a gente conseguir na sequência uma COP e outros eventos, a gente consegue se mostrar melhor, reposicionar nossa política e eventualmente conseguir captar mais recursos internacionais para auxiliar nosso desenvolvimento. Olha, uma notícia super importante agora, principalmente para pais de recém-nascidos, crianças pequenas. Nos Estados Unidos foi aprovada a primeira vacina do mundo contra o vírus causador de doenças como a bronquiolite. Ela é considerada um dos maiores avanços na prevenção de infecções pulmonares. A notícia traz alívio para pessoas a partir de 60 anos. A vacina, aprovada pela Agência Reguladora de Medicamentos nos Estados Unidos, foi desenvolvida pela farmacêutica britânica GSK. É a primeira no mundo contra o vírus sincicial respiratório, ou VSR, causador de várias doenças pulmonares. Durante os testes, o imunizante apresentou eficácia geral de 82% e preveniu 94% dos casos considerados mais graves. Queremos manter as pessoas infectadas longe do hospital, diz o médico William Schaffner, da Fundação Nacional Americana de Doenças Infecciosas. Ele também afirma que a aplicação da vacina vai ser importante nas estações mais frias do ano, juntamente com os imunizantes contra o influenza e o coronavírus. Uma das doenças causadas pelo VSR é a bronquiolite, infecção dos bronquíolos responsável por um grande número de internações e mortes de bebês. Ainda não há vacina autorizada para crianças pequenas. Um imunizante da Pfizer está na fase de testes e é destinado à proteção de bebês até os primeiros 3 meses de vida. Agora que a vacina foi aprovada aqui, o próximo passo será o aval do Comitê do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Assim que essa liberação sair, a população saberá quem poderá ser vacinado e quando.
Segundo a farmacêutica GSK, mais de 170 mil pessoas são hospitalizadas e cerca de 14 mil morrem por ano nos Estados Unidos, em consequência de doenças causadas pelo VSR. Ainda não há previsão de aplicação da vacina no Brasil. Mas tomara que seja logo, né? E olha, ontem nós mostramos aqui o caso do homem que não aceitava o namoro da filha, de 14 anos, e acabou dando 2 tiros no namorado da garota, que tem 21 anos, e aí depois ele fugiu. O crime aconteceu em Sobradinho e agora a Polícia Civil conseguiu prender o pai. O Maicon Leão tem os detalhes dessa prisão, desde ontem está acompanhando esse caso, né, Maicon? Onde foi que ele foi encontrado? Oi, Viviane. Foi aqui mesmo em Sobradinho uma ação rápida da Polícia Civil, da 35ª DP, que ao receber a informação do que tinha acontecido, já começou a investigar, fazer buscas por este homem, mas quem vai explicar os detalhes dessa investigação, dessa prisão, é o Dr. Laércio Carvalho, que já está aqui ao meu lado. Doutor, a partir do momento que a delegacia recebeu a informação do crime, os policiais já na rua para localizar, para entender o que tinha acontecido ali dentro, né? Boa tarde. Boa tarde, Viviane. Boa tarde aos telespectadores. Foi uma ação rápida, realmente. Desde o momento do crime, nossas equipes movimentaram-se na intenção de identificar o autor, esclarecer o crime e, lógico, prender esse infrator. Menos de 48 horas depois, logramos êxito, com a colaboração, inclusive, de populares que nos trouxeram diversas informações sobre o paradeiro dele. Viviane, é importante para quem está em casa lembrar que caso é esse. A gente está falando do jovem de 21 anos de idade que foi baleado ali. Inicialmente havia aquela questão de que era namorado, não era, estava iniciando um namoro com a filha deste homem, que na verdade também é patrão dele. Eles já se conheciam ali há cerca de 4, 5 meses. No dia do crime, esse pai teria recebido que tipo de informação que fez ele viajar ali 200 quilômetros e 1h30 para encontrar esse funcionário? Na realidade, houve sim uma informação de uma terceira pessoa que não participa do núcleo familiar, mas que de forma até intrometendo-se na vida dessa relação familiar, comunica ao pai que há uma pessoa do sexo masculino no interior da casa dele relacionando-se com a filha, que é uma jovem de 14 anos. Esse pai já formula ali uma série de ilações, imaginando que a filha poderia estar sendo vítima de alguma forma de abuso sexual, e aí vem em alta velocidade lá da cidade de Unai, e quando entra na sua residência, no apartamento, acaba se deparando com a cena. A presença da filha de 14 anos e a presença desse jovem de 20 anos. Esse jovem que já é um conhecido dele, né? Com certeza, é empregado dele, é uma pessoa de confiança, já estava ali há pelo menos 5 meses prestando serviço, conhecia a jovem de 14 anos, porque ela eventualmente também prestava serviços na mesma pizzaria, então havia sim um contato anterior entre todos os atores dessa situação. Delegado, como é que fica a situação deste homem agora? Ele está preso, está respondendo pelo crime de tentativa de homicídio, deverá responder também pela posse ilegal da arma de fogo, uma vez que nunca se demonstrou a legalidade desta arma, e está à disposição da Justiça. Delegado, obrigado pela sua participação. Viviane, o Luiz Fernando ele segue internado em estado grave no hospital de base, precisou passar por cirurgia. A gente segue acompanhando esse caso, viu? Obrigada pelas informações, viu, Maicon? E agradece também o Dr. Laércio pra gente. E por hoje é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero de novo amanhã. Aproveita a sua tarde. E hoje à noite, lembrando, tem a Infância de Romeu e Julieta, em 8h45 da noite. Um beijo. Tchau, tchau.